Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estou aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. O vídeo que estaremos gravando a partir deste instante é um vídeo para lá de polêmico, pois eu estou respondendo uma pergunta que um internauta fez. A pergunta é a seguinte: por que haverá necessidade de ressurreição se a alma já é imortal? Ora, é até plausível essa pergunta, né? Se a alma já é imortal, como nós imortalistas afirmamos, e não somente nós, é uma doutrina bíblica. Então, a pergunta que os mortalistas fazem é esta: por que haverá necessidade de ressurreição? Ressuscitar o quê? Se a alma já é imortal? Pois é, vamos ao texto. Nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13, até o versículo de número 17. Nós vamos estar lendo este texto como base para a nossa introdução. Assim está escrito: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja que esse daqui é o texto do apóstolo Paulo fazendo referência à ressurreição. Mas além desse texto, você tem, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 até o versículo de número 54. Você tem ainda Daniel, capítulo 12, versículo 2. Você tem João, capítulo 5, versículo 28, versículo 29. E ainda Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Todos eles falando da ressurreição dos mortos. E muitos deles falando do ímpio e outros falando dos justos. Mas antes de prosseguirmos, dando a resposta objetivamente a essa questão, é importante salientarmos que a alma é imortal. Então vamos para esse fato. Que a alma é imortal, você pode ler, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo de número 28, onde o Senhor Jesus diz, com todas as letras: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então preste atenção, Jesus, com todas as letras, ele deixa claro: alguém pode matar o seu corpo, mas a sua alma, ela não pode ser morta. Então, para aqueles que têm uma visão holista, monista, e que quando morre um, morre todos, corpo, alma e espírito, fica aqui meio sem sentido esse texto, visto que Jesus está dizendo que uma coisa pode morrer e a outra não. Isso é uma prova cabal de que quem morre é o corpo. E isso também nos leva para o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13, onde Paulo diz: irmãos, não quero que vos entristeçais a respeito daqueles que dormem. A palavra dormir, no texto, esse verbo, trata-se de um eufemismo, pois dormir é uma palavra eufemística para a morte do corpo. Porque quando o corpo morre, é verdade que ele está inerte, que a pessoa não fala, a pessoa não vê, a pessoa não ouve. É como se ela estivesse dormindo. Então, sempre quando encontrarmos esta expressão dormir relacionada ao ser humano, olha, está dormindo, a bem da verdade, não sendo o sentido literal do sono que a pessoa vai para a cama, é um eufemismo para a morte do corpo. Portanto, quem morre é o corpo e não a alma. E muitas vezes no texto bíblico nós temos a expressão dormir para fazer uma alusão à morte do corpo, mas nunca
a morte da alma, até porque o Senhor Jesus disse que a alma não pode morrer. Outro texto, Mateus 17:3. Boa parte dos mortalistas ou aniquilacionistas advogam que Moisés apareceu literalmente lá no Monte da Transfiguração. Ora, sabemos que Moisés não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, então como é que ele apareceu ali no Monte da Transfiguração? Ora, eles mesmos que acreditam estão, conforme diz aí o provérbio, dando um tiro no pé. Porque se ele não ressuscitou, então o que é que apareceu ali? Não seria mais uma prova de que a alma realmente é imortal? A minha visão acerca da aparição de Moisés vocês já conhecem. Está no capítulo 17, versículo 9. Que ali, na verdade, essa aparição foi uma visão, conforme o Senhor Jesus Cristo afirmou. Mas ainda 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 9, que é justamente o texto que nós deixamos para o nosso consulente quando num debate lá na RIT, e até hoje essa resposta não foi dada. Deu aquela famosa pirueta, né? Mas o texto mesmo não foi explicado exegeticamente. E vamos lá para o texto. Então está escrito assim, olha, capítulo 2, 2 de Pedro, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Presta bem atenção no texto. Olha. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo. Presta atenção. Reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Mas como assim? Reservar sob castigo para o dia do juízo. Ele livra da tentação os piedosos e sabe reservar sob castigo os ímpios para o dia do juízo. Como é que a pessoa, se já morreu, como é que ela está sendo reservada sob castigo? Ora, uma pessoa, na visão aniquilacionista, quando ela morre, ela deixa de existir. E deixando de existir, como é que ela está sendo castigada? Como é que eu estou sentindo esse castigo, essa punição, e depois vou para o dia do juízo? Então preste atenção que o corpo, ele vai para a sepultura. Logo, o que é que está sendo castigado? Senão a sua alma, que é imortal. E é importante ressaltarmos que aqui nós temos um verbo grego, koladizomenos, que é um particípio presente. Veja só, um particípio que ele dá a ideia de continuidade no castigo, até o dia do juízo. Então a pessoa morreu hoje, não sabemos quando ocorrerá o dia do juízo, quanto tempo. Mas fato é que essa pessoa será reservada sob castigo até o dia do juízo. Então veja que essa pessoa ela não está inconsciente. Essa pessoa não está aniquilada, porque ela está sob castigo, ela está sendo castigada. Ela está aqui sendo punida até o dia do juízo. Ok? Prosseguindo ainda na nossa reflexão, é importante salientarmos que alguns, para tentar refutar a ideia da imortalidade da alma, chegam a citar Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Mas olha só, será que Ezequiel 18:4 serve como argumento para refutar a doutrina bíblica da imortalidade da alma? Porque lá diz o seguinte, que a alma que pecar, esta morrerá. Então eles dizem o seguinte, olha, a alma que pecar, ela morre, então a alma morre. Ora, se a pessoa está admitindo, dizendo que a alma que peca, ela morre, então ele está aceitando que o homem tem uma alma. Ora, o homem tem uma alma, porque geralmente qual é o discurso dos mortalistas? É que nós não temos uma alma, mas nós somos uma alma. Só que ao mesmo tempo dizem que em Ezequiel 18:4 está afirmando que a alma vai morrer. Logo você não é uma alma, você tem uma alma, de acordo com o entendimento deles, que morre. Mas é importante você perguntar para o mortalista qual o significado da palavra alma no texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. É claro que ele não vai dizer que é a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Se não é a parte material que sobrevive à morte do corpo, a única alternativa que resta é que a alma ali é uma pessoa. Logo o entendimento é, a pessoa que pecar, essa vai pagar pelo seu pecado, pelo crime que praticou. O pai não pode pagar pelo pecado do filho. E o filho não paga pelo pecado do pai. Cada um será julgado e condenado pelo seu próprio pecado. Portanto, o texto realmente não está fazendo alusão
há nenhuma parte material que sobrevive à morte do corpo. Mas a referência ali no texto é a pessoa e não a parte imaterial. Concluindo agora, respondendo à pergunta do nosso internauta. Se a alma já é imortal, qual a necessidade da ressurreição? E até parece meio lógico, né? Essa pergunta, porque se a alma já é imortal, para que ressuscitar? Bom, ele está perguntando porque talvez ele passou por cima do texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 35. Olha só, porque o que é que diz ali? Em parte alguma da Bíblia, meu querido, está escrito que a alma será ressuscitada. Porque não há ressurreição da alma, há ressurreição do corpo. E eu vou provar isso. Alguns chegam a duvidar disso, mas olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Primeira pergunta. E em que corpo vem? Tá vendo? A ressurreição é do corpo. Insensato. Agora já não sou eu que estou dizendo isso para você. É a palavra de Deus. É o Espírito Santo. Está ali chamando de insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, veja de novo a palavra corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Olha agora, semeia-se o corpo, não é a alma, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, de novo, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Percebeu quantas vezes aparece a palavra corpo, corpo terreno, corpo mortal, corpo corruptível? Então a ressurreição, ela está relacionada ao corpo, não é a alma. Então, se a alma já é imortal, qual é a necessidade da ressurreição? A necessidade da ressurreição está no fato de que é o corpo que morre. Por isso ele precisa ressuscitar. Não é a alma que morre. Então, por isso, a necessidade de ressurreição. Em momento algum, em parte alguma da Bíblia, está escrita a ressurreição da alma. Mas sempre a ressurreição do corpo. E tem mais. Não vamos parar por aqui, não. Olha só que legal. Ainda, como já lemos, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Daniel 12, versículo 2. Ok? Agora, aqui a ressurreição é do corpo. Olha que curioso. Os próprios mortalistas estão de acordo sem saber. Por quê? Porque eles creem que os santos de Mateus 27,
51 a 53, ressuscitaram com corpos glorificados. E lá diz, muitos corpos de santos foram ressuscitados. Corpos, não diz alma de santos. Ainda que eu não acredito que a ressurreição ali foi uma ressurreição com corpo glorificado. Tem muita gente que acredita, eu não acredito e tenho as minhas razões. Mas eles que acreditam que foi com corpo glorificado, estão abonando o fato de que a ressurreição é do corpo e não da alma. E ainda tem mais. Eles creem que Jesus ressuscitou corporalmente. Corporalmente. E com o corpo glorificado, de acordo com o que está em Romanos capítulo 6, versículo de número 9. Ressuscitou para nunca mais morrer, com o corpo glorificado. E ainda de acordo com Atos capítulo 26, versículo 23. Então veja que nós temos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 23. Jesus ressuscitou corporalmente, com corpo glorificado, de acordo com os textos que acabamos de apresentar. E a Bíblia diz que ele foi feito às primícias, ou seja, o aparê, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. A palavra aparê ali do grego tem a ver com primeiro em ordem cronológica. E isso está no capítulo 15, versículo 20 de 1 Coríntios e no versículo 23. E ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 23, corroborando com 1 Coríntios 15, 23 e também 23. E ainda Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, onde mostra que Jesus é o primogênito dos mortos. Então esses textos estão linkados, mostrando que Jesus foi o primeiro numa ordem cronológica. E ele ressuscitou corporalmente, da mesma maneira que nós, conforme diz o texto, depois os que são de Cristo, nós que somos de Cristo, ressuscitaremos também corporalmente. Portanto, está explicado. Se a alma é imortal, qual a necessidade da ressurreição? A ressurreição é necessária por causa do corpo que morre. Se o corpo é mortal e ele é corruptível, é necessário ele ressuscitar, incorruptível, glorioso, para vivermos com o Senhor eternamente nos céus. Ok? Se você gostou desse vídeo, por gentileza, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão de vídeo, ative as notificações e se você ainda não é inscrito no canal, esta é a oportunidade para você deixar o seu joinha, para você se inscrever melhor, para você se inscrever. E não se esqueça, visite a nossa loja virtual, porque temos várias promoções e no nosso próprio canal está repleto de promoções. Mega, Big, Master, Blaster, Plus, Advance promoções para você. Não se esqueça de visitar a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br ou você pode ligar para nós 0 operadora 11 94901 6633 ou 94626 3000. Que Deus abençoe. Um abraço para você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.